Olá pessoal, sejam muito bem-vindos às aulas de Anélida de Invertebrados em 2021 e eu gostaria de começar essa aula dizendo para vocês que apesar das atividades presenciais não serem permitidas esse ano na USP, como vocês sabem, que eu tentei minimizar a perda dessas aulas práticas, incluindo nessa aula diversas fotos que eu já tinha e outras que eu acabei tirando, das lâminas que vocês veriam na aula prática e toda a discussão nas aulas teóricas ela está orientada também de maneira a que vocês consigam preencher as perguntas do protocolo de aulas práticas, a que os assuntos sejam todos discutidos na aula, para a gente minimizar ao máximo a perda que, obviamente, vocês têm por não termos atividades presenciais. Claro, faz parte também da formação de vocês saber manipular lâminas, saber manipular animais na lupa, no microscópio, regular foco, vai para maior aumento, tal, todas essas coisas, mas isso, infelizmente, não tem como nós fazermos agora. Mas pelo menos o que vocês veriam vai estar, de alguma maneira, incluído nessa aula, vai ser discutido, e vocês têm esse protocolo, então, liberado no Moodle, e eu peço para vocês o fazerem para poder estudar a matéria. Na verdade, o protocolo é bastante grande, vocês vão até tomar um susto, talvez, quando baixarem, porque ele tem muitas e muitas fotos, para que vocês, na própria aula prática, já pudessem ver também, nas fotos das lâminas, as estruturas que estão sendo pedidas. Na aula, as fotos estão coloridas. No protocolo, elas estão em branco e preto. Isso porque eu tirei a cor para diminuir o tamanho dos arquivos. Mas não há prejuízo, dá para ver todas as estruturas perfeitamente e vocês têm plenas condições de responder, então, às perguntas do protocolo. Esse protocolo, ele no final tem uma comparação da arquitetura corporal de poliquetas, oligoquetas e irudíneos, e ele é bastante importante, então, para o aprendizado de vocês. Se tiverem dúvidas, lógico, vocês podem e devem consultar os monitores, e também eu sou acessível a vocês na hora que vocês quiserem, através do meu e-mail, nogueira@ib.usp.br, e também através do grupo de Invertebrados 2021 do Facebook. Feitas essas considerações, então, com relação ao protocolo e às aulas práticas, vamos começar nossa aula de Anélida propriamente dita, nossa primeira aula, e essa aula ela está montada da seguinte maneira. Primeiro eu vou falar para vocês das características gerais do filo, de todos os anelídeos. Então vou falar do sistema excretor, sistema circulatório, sistema emal, parede do corpo, arquitetura corporal e tal, comparando os três grupos, né, que vocês devem lembrar desde o ensino médio, poliquetas, oligoquetas e sanguessugas, os irudíneos. E aí depois a gente vai falar nessa primeira aula só de poliqueta, vai entrar mais dentro do grupo dos poliquetas, e depois na próxima aula eu falarei para vocês de oligoquetas e de sanguessugas, de irudíneos. E nunca é demais repetir, mas para qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição, assim como os monitores, mas se vocês forem falar comigo, usem o meu e-mail, nogueira@ib.usp.br, ou então escrevam diretamente no grupo de Invertebrados 2021 do Facebook. Ou realmente perguntem para os nossos monitores, que são plenamente capacitados para isso e estão à disposição de vocês. Só com relação a essa aula, eu gostaria só de dizer que eu escolhi essa foto de capa de um poliqueta pouco conhecido, então eu tentei escolher algum que dificilmente vocês tivessem visto antes. Esse poliqueta é um sternaspide, um animal que vive enterrado em galerias no sedimento, em substratos não consolidados, substratos moles. Ele fica enterrado, então o sedimento está aqui, ele fica de cabeça para baixo, com a extremidade posterior, aqui na altura da abertura da galeria. Essa extremidade posterior apresenta esse escudo caudal quitinizado, muito resistente, que é usado como um opérculo que fecha a abertura da galeria quando o animal sente algum perigo ou alguma coisa. Então o opérculo fica normalmente fechado, de maneira que o corpo inteiro está protegido ali embaixo, dentro da sua galeria.
Quando o animal relaxa, quando ele acha que está tranquilo para expor parte do corpo, então ele abre esse opérculo e expõe aqui essa grande quantidade de filamentos branquiais que servem exatamente para realizar as trocas gasosas com a água do meio externo, com a água da superfície do sedimento. E a outra extremidade, a extremidade anterior. Essa, como eu falei para vocês, ela fica enterrada dentro do sedimento, tem aqui na região anterior, como a gente vai ver ao longo dessa aula, tem um prostômio muito pequenininho, peristômio um pouco maior, e aí já vem os primeiros segmentos do corpo, com essas cerdas bastante robustas. Toda essa região é inversível e eversível, então ele fica assim, e com isso ele vai, com essas cerdas, com o auxílio dessas cerdas, ele vai pegando sedimento e jogando em direção à boca. A boca, como veremos, fica entre prostômio e peristômio, e ele vai ingerindo tudo isso. E aí ele vai digerir esse material, aproveitar tudo o que houver de material orgânico nesse sedimento, e com isso ele vai obter então a nutrição dele. Antes de falarmos de anelídeos propriamente ditos, vamos situá-los na nossa escala filogenética, então vamos saber em que ponto da nossa árvore da vida a gente está trabalhando. E aí eu mostro para vocês essa filogenia, que é recente, é do ano passado. Ela foi produzida com base na literatura, então não é nenhum experimento, nada, mas sim uma compilação de dados da literatura, principalmente molecular, ou de molecular mais morfológica, combinadas, e nós temos hoje, então, esse arranjo, digamos, que é considerado assim o mais atualizado, de acordo com as nossas hipóteses sobre a evolução dos animais. Vejam, isso varia assim varia quase que diariamente, mas pelo menos de uma década para outra, frequentemente a gente tem mudanças significativas no arranjo desses grupos. Grupos que antes eram considerados grupos irmãos, como Annelida e Artrópoda, hoje estão bem distantes entre si, vocês podem ver, na escala filogenética. Então, as nossas teorias, todo o nosso conhecimento, né, vai mudando à medida que a tecnologia aumenta, à medida que a gente tem novas informações, e todos os nossos aspectos pré-concebidos, digamos, muitas vezes acabam caindo por terra. Então, de acordo com a concepção mais atualizada, com aquela que a maioria dos pesquisadores acredita hoje, há alguma polêmica com relação ao arranjo dos animais radiais. Não se sabe, então, Ctenófora, Porífera, Placozoa e Cnidária, não se sabe ao certo quem seria o mais basal, quem seria mais derivado, não se sabe sequer se Metazoa é um grupo monofilético, vocês já devem ter visto essa discussão. Há teorias que dizem que há pelo menos 2 linhagens. Então, ainda a gente tem grandes dúvidas com relação a essa parte mais basal aqui da nossa filogenia de Metazoa. Mas a partir do momento que surge o terceiro folheto embrionário, a partir do momento em que há a mesoderme, a triblastia, portanto, nós temos os animais bilaterais. E esses animais bilaterais se dividem logo na base, como eu falei para vocês na aula passada, de acordo com as evidências mais recentes, nos Xenacelomorpha e nos Nefrozoa. Os Xenacelomorpha são, então, compostos pelas xenoturbelas, que são aqueles invertebrados super desconhecidos de profundidade semelhantes a meias, dos quais se acharam diversas espécies novas recentemente em fisiologia molecular, que permitiu exatamente dar esses resultados. Então, são as xenoturbelas, mais os acelomorpha. Os acelomorpha, ou acelos, são aqueles animais que tradicionalmente eram considerados como plateumintes, por serem achatados, não terem celoma e tal. Só que já havia divergências dizendo que provavelmente eles não seriam realmente plateumintes e estariam mais na base da escala evolutiva, da filogenia de Metazoa. Isso foi confirmado, então. Eles são grupo irmão das xenoturbelas, no clado Xenoacelomorpha, ou Xenacelomorpha, que por sua vez é grupo irmão de Nefrozoa.
que pelo nome significa os animais conefrídeos, nefrídeos e diversos outros sistemas. Esses nefrozoa também são divididos na base em dois grandes grupos, deuterostômios e protostômios. Então aqui vale um parênteses para dizer que muitos dos conceitos que vocês viram no ensino médio, na verdade hoje não foram confirmados, muito pelo contrário, eles estão negados. Então vocês muitas vezes saem do ensino médio com uma noção de que a evolução dos animais foi no sentido linear. Mais ou menos assim, né? Porífera, cnidária, plateumintes, molusca, anélida, artrópoda, equinodermata, vertebrados e tal. Então vocês têm toda essa noção de uma coisa linear, um dando origem ao outro, de um se originando do outro. Mas não é assim. Em primeiro lugar, ninguém pode se originar de outro, porque vocês já sabem que se um se origina do outro, o outro passou a ser parafilético. Então a gente já tem isso em primeiro lugar. Mas além disso, o que a gente vê é que a evolução ela não é linear, Não, ela é composta de diferentes linhagens que evoluem paralelamente. Ao contrário, então, daquela coisa linear, nós temos todos praticamente ao mesmo tempo, ou num espaço de tempo muito curto, surgindo, e aí todos diversificando para nós termos esse panorama de biodiversidade que nós temos atualmente. Então, deuterostômios não saíram de protostômios, eles são grupos irmãos. Os deuterostômios vão apresentar, então, os filos Hemicordata, Equinodermata e Chordata. Os Chordata são divididos em Cefalocordata, que é o anfióxo, Turicata, que são as assídeas, e aí Craniata, que são os vertebrados. Portanto, vertebrados são apenas um subfilo de cordados. Eles não são sequer um filo. São um subfilo de cordados. Mas, na disciplina que vocês vão ter no segundo semestre, que é vertebrados, vocês estudam, além do subfilo craniata, estudam todo o filo cordata, incluindo anfióxos e assídeas. Já hemicordados e equinodermados são estudados em invertebrados, estão estudados nesse curso daqui. Tradicionalmente, essas aulas eram dadas pelo professor Sérgio Bueno, mas ele se aposentou recentemente. Então, esse ano sou eu que vou dar essas aulas no final do curso. Para concluir, então, com o estudo dos deuterostômios. E o grupo irmão de deuterostômia? Os protostômios. Os protostômios também, na base, se dividem em dois grandes grupos, que são os ecdysozoa, vocês vejam aqui. Ecdysozoa, que são os animais que sofrem trocas periódicas de esqueleto. Então, isso é mediado por um hormônio, a ecdysona, e é a sinapomorfia que une todos esses grupos aqui. São alguns filos muito pouco conhecidos, como Loricífera, Quinorrinca, Priapúlida. Aí nós temos os Nemátoda, esses bem mais conhecidos. Os Nemátoda, exemplo clássico de animais pseudocelomados. As lâminas que vocês viram de Ascaris, de pseudoceloma, na aula de introdução à bilatéria, são de Nemátoda. O filo Nemátoda, vocês talvez conheçam como Nemateumintes, vindo do colégio, mas o nome correto é Nemátoda. E aí, além deles, nós temos os Nematomorfa, que é outro grupo pouco diversificado de invertebrados parasitas. E aí, finalmente, nós temos os Panartrópoda, que incluem tardígrados, onicófilos e aí os artrópodos com toda a imensa biodiversidade que tem aí, que 95% dos animais da Terra, ou talvez até mais, sejam artrópodes. Então, realmente é um grupo extremamente bem desenvolvido, né? Bem diversificado. O grupo irmão de Ecdysozoa é o dos animais com segmentação espiral que nós estudamos na aula passada, quando eu até falei para vocês daquele sistema de nomenclatura das células, um azão, um azinho, aí azinho 1, azinho 1, 2 e tal, até chegar ao 4Dzinho, que é o que forma o mesentoblasto, que é o que dá origem à mesoderme em todos esses animais com segmentação espiral. E aí você fala, mas a artrópoda não tem segmentação espiral? Eu vi em algum lugar que tem. Então,
Se você viu em algum lugar que tem, vai ver o ano da edição ou da publicação desse artigo ou livro que você leu. Porque o que acontece, na verdade, é que os artrópodes têm aquele ovo centrolécito que tem uma clivagem muito modificada por causa disso e não se encaixa nem em radial nem em espiral. Durante muito tempo, dizia-se que era simplesmente uma espiral modificada. Por quê? Porque não é igual a espiral, mas eles são grupo irmão de Anélida, então tem que ser espiral também, ponto final. Hoje acha-se que a embriologia de artrópodes segue muito mais um padrão radial do que um padrão espiral. Então hoje seria muito mais uma radial modificada do que uma espiral modificada. Então, de qualquer maneira, a típica segmentação espiral ela é a sinapomorfia deste clado, onde nós temos relações bem certas aqui em alguns grupos pouquíssimo conhecidos, então como ortonectida, diciemida, ketognata, aí os ketognatas são um grupo mais trabalhado, apenas porque são animais mais comuns, são animais relativamente grandes, planctônicos, em forma de seta, só que tem muita discussão ainda, muita polêmica, onde é que os ketognata entram na nossa filogenia, e vários lugares os põem, ou os punham até recentemente, em deuterostômia, ou meio que aqui na base entre protostômia e deuterostômia. Tanto é que eles são dados também nas aulas de deuterostômios que eu vou dar esse ano, em substituição ao professor Sérgio Bueno. E aí depois nós temos os Platyzoa. Vocês viram agora com o André, que são os Plateumintes mais os Gnatifera. Com vários filhos aqui, tem até mais, só que não estão representados. Esses animais, vejam, tem animais pseudocelomados, tem animais acelomados, como Plateumintes. Então reparem, os ancestrais aqui, pelo menos o ancestral de Ecdysozoa e Spiralia já era celomado, no mínimo esse. Por quê? Porque xenocelomorfa a gente sabe que eles são acelomados, mas aqui todos são, os dois clados. Mas aparecem acelomados aí esporadicamente, pontualmente, Plateumintes e alguns outros grupos. Então, é porque essa perda do celoma ela foi independente e ela foi reversão. Ela não é uma característica basal, ela não é uma característica, aí entre aspas, primitiva. Não foi de ancestrais acelomados que se originaram os celomados, nem os pseudocelomados. Tudo isso foram evoluções independentes da cavidade corporal nas diferentes linhagens. E aí depois, a gente saindo de Platyzoa, vai para esse outro grupo que está aqui, que são os Lophotrochozoa. E os Lophotrochozoa basicamente são lofoforados mais Trochozoa. Trochozoa são os animais que têm a larva trocófora. E esses grupos são Molusca, que vocês viram com o Zé Eduardo, Anélida, que vocês estão vendo agora comigo, e Nemértia, que vocês vão ver na semana que vem também comigo. E além dos Nemértia, além dos Trochozoa, esse grupo inclui os chamados lofoforados. Lofoforados atualmente são 4 filos. Entoprocta antes não era considerado lofoforado, agora entrou. Mas Lophophorata, então, são 4 filos, que são Briozoa ou Ectoprocta. Por quê? Porque o ânus é fora da coroa de tentáculos. Há uma coroa de tentáculos, a boca no centro, e o ânus está fora dessa coroa de tentáculos. Então, esses são os Ectoprocta ou Briozoa, um grupo bastante abundante. Além disso, tem os Entoprocta ou Camptozoa. Campt com K-A-M-P-T-O, Camptozoa. Esses Entoprocta têm esse nome porque o ânus está dentro da coroa de tentáculos. Então, é a diferença entre eles. Além disso, nós temos os Braquiópodes, que são um filo que hoje é muito menos representativo, mas no registro fóssil foram bastante importantes, e os Forônidos, que são um grupo também bastante pequeno. Todos esses 4 formam os lofoforados, e vocês vão estudá-los na semana que vem, junto com a Nemértia, comigo. Então eu darei essas aulas para vocês. Começando com os anelídeos, o nome Anélida
é um nome bastante significativo, vocês o conhecem desde o ensino médio, e basicamente ele remete a anel. Então o corpo é anelado, o corpo é o que a gente fala metamerizado, segmentado, é dividido em diferentes anéis. Esses anéis, no caso dos oligoqueta, das minhocas e de muitos poliquetas, esses anéis são completamente isolados, completamente separados uns dos outros, por septos, mas em alguns grupos de poliquetas esses septos tendem a reduzir, então abrem-se perfurações, ou até os septos desaparecem e pode haver um fluxo de fluido celômico ao longo do corpo inteiro. É um grupo bastante grande, um dos principais grupos de invertebrados, que conta atualmente com, vamos chutar aí, em torno de 15 mil espécies conhecidas. Ah, por que chutar? Você não pode saber o número exato? Não tem número exato. Não tem número exato porque tem muitas espécies conhecidas que na verdade, ou descritas, que na verdade são sinônimos de outras e ninguém nunca mais reviu. Além disso, tem muita coisa por descrever. A gente estima que apenas 10%, ou talvez menos de 10%, dos anelídeos do mundo sejam conhecidos. Prova disso é que tem espécies novas sendo descritas quase que diariamente. E realmente esse número 15 mil, vocês em alguns lugares veem 20, em outros vocês veem 10, 12. Então tem uma variação muito grande. Então, de qualquer maneira, é um dos principais grupos de invertebrados. Tem muito menos espécies conhecidas do que moluscos, mas isso principalmente porque moluscos sempre foram mais chamativos pela concha. Então sempre foram mais estudados. Já os anelídeos, ainda mais que têm muitas formas super pequenas, são animais menos conhecidos. Eles são divididos em dois grandes grupos. Ah, não eram três? Olha, há pelo menos um século ou mais de um século que não são três, são dois. Então, poliqueta, oligoqueta e irudínia. Três grupos, tudo bem. Só que oligoqueta e irudínia compartilham uma série de características reprodutivas, inclusive a presença de um clitelo, de que eu vou falar nessa aula, que os junta num clado monofilético, que é o clado dos clitelados, clitelata. Mas aí a situação ficou pior ainda. Por quê? Isso já se sabe há mais de um século. Então eram dois grupos considerados grupos irmãos, poliqueta com a presença de parapódios, de onde saem as cerdas, vocês vão ver daqui a pouco, e os clitelados com a presença de clitelo e uma série de características reprodutivas, hermafroditismo, gônadas diferenciadas, poucos segmentos férteis e tal. Só que recentemente, a partir do final do século XX e agora início do século XXI, passou a ser um consenso que na verdade não são dois grupos, é um. Por quê? Porque os clitelados saem de dentro de poliqueta. Então, poliqueta seria parafilético com a manutenção de clitelata como uma classe. A classe poliqueta não existe. Poliqueta é sinônimo de anélida. Todos os anelídeos são poliquetas. Por quê? Porque a redução ou perda de parapódios ocorreu independentemente em diversas linhagens de poliquetas, particularmente nos poliquetas chamados sedentários, que os poliquetas, se vocês lembrarem também, tem dois grupos principais, os errantes, que se deslocam pelo substrato, e os sedentários, que vivem em tubos ou galerias, que têm uma mobilidade muito mais restrita ou não tem nenhuma. Então, o que acontece é que nesse grupo de poliquetas sedentários que vivem dentro de tubos e galerias, que vivem em espaços confinados, essas expansões laterais do corpo, que são os parapódios, eles tenderam a reduzir cada vez mais. Por quê? Porque isso dificultaria o movimento dentro desses tubos, dentro desses espaços confinados. Isso, claro, explicação lamarckista, ou Darwin diria que foram selecionadas formas com parapódios menores, tudo isso. Mas o resultado é que houve uma redução de parapódios nessa linhagem dos sedentários, e essa redução culminou no desaparecimento completo de parapódios em diversos grupos, não apenas em clitelados, mas também em todos os clitelados.
Os anelídeos tipicamente apresentam um corpo vermiforme, então são vermes, e aí você fala, o que é verme? Porque fala-se muito verme, verme, mas o que é um verme? Por definição, verme é um animal com um corpo muito mais comprido do que largo, e a largura é praticamente uniforme. Pode haver algumas variações, algumas regiões mais largas, outras mais contraídas, mas de qualquer maneira, se você olha assim, a grosso modo, você fala que basicamente é um corpo uniforme. Então é uma coisa o quê? Comprida e tende a ser roliça, se for um verme cilíndrico, ou mais achatado, se for um plateomito, vamos dizer. Mas basicamente o corpo é alongado, é metamerizado, dividido nesses anéis, e esse corpo vai apresentar um primeiro anel, que é bastante curto, bastante reduzido, mas é o prostômio, é chamado de prostômio. Pró é antes, estoma é boca. Um segundo anel, que é o peristômio, peri ao redor, estoma mais uma vez boca, então o peristômio seria onde está a boca, ou então a boca está entre prostômio e peristômio, bem na divisão entre os dois, é mais comum. E aí depois vai haver um tronco com um número variável de segmentos. Esse número de segmentos é realmente muito variável. Pode ir de 5, 10 em formas pequenas, nós temos poliquetas com menos de 1 milímetro de tamanho, são muito comuns formas com menos de 1 milímetro, e em compensação nós temos alguns gigantes como minhoca australiana, minhoca havaiana, acho que aqui no Brasil também tem uns minhocossus bastante grandes, tem os eunicídeos, o bobbitworm, que vocês vão ver até filme dele, que todos esses animais podem atingir mais de 3 metros de comprimento. Então podem ter muitos e muitos milhares de segmentos. Então o tronco pode ir desde um número muito limitado, com pouquíssimos segmentos, até centenas de milhares, talvez até milhões. Não sei se alguém se deu ao trabalho de ficar contando isso. E todos esses segmentos são formados da região posterior, lembrem-se da aula passada, crescimento teloblástico, a partir daquelas bolsas celômicas, daquela zona de crescimento que fica formando novas bolsas celômicas, e sempre, quanto mais recente for uma bolsa, mais posterior ela é, mais próxima ela vai estar dessa zona de crescimento. Então, à medida que o animal vai envelhecendo, que ele vai crescendo, os segmentos vão ficando cada vez mais anteriores, porque novos foram produzidos na região posterior. E aí, finalmente, o ânus termina no pigídeo. Vocês vão ver depois, na parte de desenvolvimento da larva, que prostômio, peristômio e pigídeo não são segmentos verdadeiros. Não tem celoma e eles não são formados por aquele crescimento teloblástico de que eu falei antes. E por que eles não são segmentos verdadeiros? Porque eles se originam de outras áreas da larva trocófora. Então, somente aquilo que corresponde à zona de crescimento da larva trocófora, onde são formadas as novas câmaras celômicas, somente esses serão metâmeros. Exatamente porque eles vão ter as câmaras celômicas e vão ter os septos isolando. Os outros são de outras regiões da trocófora e que vão formar, então, prostômio, peristômio e pigídeo. É típico da arquitetura de Anélida, com reversão em Iludínea, a gente vai ver, mas é típico da arquitetura corporal de Anélida a presença de um celoma bastante amplo. Esse celoma vai ser utilizado como um esqueleto hidrostático, contra o qual vão atuar as musculaturas circular e longitudinal, como até eu falei para vocês na aula passada também. O exemplo de Anélida é o melhor exemplo para funcionamento da musculatura de bilatéria, como eu descrevi na aula passada. Na aula passada não, na minha aula passada. Introdução à bilatéria. Em anelídeos com segmentação completa, com metâmeros isolados, a circulação tende a ser emal, fechada, e a excreção por metanefrídeos. Só que, como eu disse para vocês, em muitos poliquetas vai haver septos perfurados que permitem a passagem de líquido de um segmento ao outro, e vai haver até regiões completamente sem septos. E aí, com isso, a gente vai ter o fluido celômico atuando como um sistema circulatório.
E quando isso acontece, o sistema hemal tende a reduzir. Ora, se o sistema hemal tende a reduzir, vocês já sabem que os metanefrídeos dependem da presença de um sistema hemal, porque a ultrafiltração ocorre na parede do vaso hemal e não no nefrostômio, não no nefrídeo. Então, portanto, nesses animais que têm redução do sistema hemal, é observada também uma redução do sistema excretor, e eles, de metanefrídeos, passam a ser protonefrídeos. Pode até haver os dois, pode haver protonefrídeos junto com metanefrídeos, em estruturas chamadas mixonefrídeos, de que nós falaremos aqui na aula.